Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma madrugada profética, mais uma madrugada avassaladora na presença do Pai, amém? Daqui 2 dias nós vamos permanecer no mesmo propósito da oração da madrugada, só que eu tô mudando de temas para a gente não ficar só em um tema. Então a gente fez o primeiro, foi alinhamento, segundo, curas físicas, né? Todo tipo de cura. E agora vai ter um terceiro. Daqui 2 madrugadas a gente já termina. 2 ou 3 madrugadas, eu vou ver certinho, tá? Então vai ser poderoso, poderoso. Shalom, shalom. Shalom, 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 pastora Nani, shalom, pastor Júnior, shalom, Flávia, shalom, pastora Letícia, shalom, Helena, shalom, pastora Bruna, shalom, shalom, Germano, shalom, profeta Frederico, shalom, 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 aleluia, shalom, Gleice querida, glória a Deus. E aí, você já está vivendo os milagres do seu propósito? Você vai ver que Deus começa a acelerar as coisas, começa a fazer as coisas. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Vamos lá de novo. Diga aleluia. Aleluia. Exatamente. Os profetas aqui Tá todo mundo fraco, tá precisando de acordar. Aleluia. Glória a Deus, está aqui o profeta Gustavo, a pastora Nani, tá a pastora Emily, também está aqui em casa, pastora Márcia. Minha casa a gente sempre fica cheia, a vida inteira foi assim. Quando não é um, é outro, vem um, sai outro, amém? Os meninos estão aqui, glória a Deus. Você quer que eu mostre eles para vocês? A pastora tá até de pijama. Disposição, né, pastora Ana? Aleluia. Tô brincando, vou expor vocês, não. Aleluia. Faltou o profeta Frederico aqui. Nós estamos com saudade do profeta. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Shalom, shalom para vocês. Aleluia. Como que vocês estão? Gente, fala para mim. O jejum já tá ficando fácil, não tá? É hora de apertar esse jejum aí. É hora de apertar esse jejum no nome de Jesus. Shalom, Célia. Shalom, pastora Adriana. Shalom, Lúcia. Shalom para todos vocês. Shalom, pastora Jerusa. Shalom, gente. Um dia abençoado. Conta pra mim, como é que tá o jejum? Tá tudo? Vocês estão firmes? Vocês estão firmes e forte? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom, Elza querida. Saudade de você, minha linda. Shalom, shalom para todos. Shalom, Andrea. Shalom, shalom. Shalom, Gleice. Gente, eu não consigo todo dia ficar cumprimentando vocês, mas quando eu posso, eu tento cumprimentar vocês, tá bom? Porque às vezes eu já embalo num assunto. Flávia tá firme. Glória a Deus, Flávia. Gente, esse jejum é demais, né? Eu vejo uma ruptura. Ele não é tão difícil em horas, porque você tem uma janela boa de horas para comer, mas ele é difícil porque você tem que se policiar com os alimentos, você tem que se policiar com muita coisa, e vocês viram que esse jejum ele desincha você, ele vai desinflamando você. Então ele não é só algo espiritual, eu vejo que ele tem tratado o físico de vocês também. Estou muito feliz por isso, amém? Vocês aceitam um cafezinho sem açúcar, sem adoçante, eu já estou gostando. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Hoje é 1 Timóteo, capítulo de número 1. Glória a Deus, nós terminamos 2 Tessalonicenses, tá? Entramos agora em 1 Timóteo, glória a Deus. Aleluia. Tô muito feliz, tá? Vai ter não é agora, mas vai ter um tempo que nós vamos fazer uma campanha, um tema de unção de avivamento. Vai ser muito fogo, muito poder.
Mas primeiro a gente tem que quebrar algumas muralhas primeiro. Mas eu quero que vocês perseverem, porque essa libertação que você vive agora na madrugada, quando o fogo descer, você vai ver o que vai acontecer. Amém? Eu acessei, pastora Letícia, a unção do café sem açúcar. Gente, no começo eu não gostava. Não, eu bebia assim, eu falava, vou parar de tomar café. Eu acho que eu gostava era do adoçante, né? Mas aí você vê, o Senhor já vem fazendo um tempo, né? Eu já tinha deixado o açúcar, já não tomava, não consumia mais açúcar. Agora eu não consumo mais, né, adoçante. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu pus mel no primeiro, segundo dia, mas com mel não desceu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todos sempre, Senhor Deus, que é Jesus Cristo, nós chamamos a doce e perfeita presença do amoroso Espírito Santo. Espírito Santo, você é o preletor, você é o apóstolo, você é o profeta, você é o pastor dessa live. Que todos os corações aqui sejam alcançados por uma rema direto do céu. Abrimos um céu de glória sobre esse ambiente, sobre essa casa, sobre essa sala, sobre essa cozinha, sobre esse quarto. Pai, no nome de Jesus, enche de avivamento, enche, Senhor Deus, da tua Shekinah aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que toda distração cai por terra, todo sono, que o Senhor possa me usar. Eu me coloco, Senhor Deus, submissa ao Espírito Santo, vulnerável à voz e ao comando do Espírito Santo, de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. E toda honra e glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz com todo o avanço de vocês. Essa perseverança, né? Nós já estamos batendo quase todo dia 3.000 pessoas. Eu pedi ao Senhor 7.000 pessoas orando na madrugada, amém? Para nós fazermos uma grande muralha de intercessão. Muitas vidas sendo curadas, restauradas. E eu quero que você chame alguém, fala, olha, vem participar, Jesus vai te curar, vai te libertar. Por mais que a gente tenha temas como cura, alinhamento, sempre a gente faz libertação, sempre a gente ora por libertação. Então chame as pessoas que precisam, amém? É uma ferramenta poderosa que o Senhor tem nos dado. Aleluia? Abra comigo 1 Timóteo, capítulo de número 1, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, amém? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê graça, misericórdia e paz. Então, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus, tá? Cristo ordenado por Deus, dirigindo-se a Timóteo, o seu filho na fé. Então, Paulo está exaltando aqui a conduta de Timóteo. Se Paulo está falando que Timóteo é seu verdadeiro filho na fé, porque, com certeza, Timóteo, não só um filho espiritual, mas um discípulo, com certeza andava debaixo da palavra, debaixo dos ensinamentos que Paulo trazia sobre ele, tá? E ele libera aqui palavras de graça e de misericórdia, revelando a sua paternidade espiritual e autoridade, né, sobre Timóteo. Então, Paulo aqui está falando, olha, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha que poderoso. Que Deus, o Pai e Cristo, nosso Senhor, lhe dêem graça e misericórdia, ok? Então, quando nós, queridos, andamos, tá, debaixo dos ensinamentos do Senhor, quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, quando nós andamos em retidão, nós não só nos tornamos bons filhos espirituais, exemplar, mas nós estamos agradando primeiramente o coração de Deus, né? Deus se agrada demais quando a gente anda em retidão, quando a gente anda certinho, quando a gente é confrontado, é exortado e coloca em prática. Eu peço todos os dias no meu devocional, no meu tempo com Deus, Senhor, me exorta, me alinha, me corrige. E eu falo, Senhor, Espírito Santo, estou aberta à correção. Espírito Santo, estou aberta. Isso me coloca vulnerável a ser exortada, a ser ministrada. E nós precisamos entrar nesse lugar e pedir assim, Espírito Santo, me ministra, fala comigo. Isso é extremamente importante. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, quando aqui nós somos comissionados por Cristo,
Nós sabemos que quem nos chamou foi, por exemplo, Paulo está falando, olha, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, tá? Então, Paulo não tem dúvida quem o comissionou. E quando a gente não tem dúvida de quem nos comissionou, que no caso é Jesus que nos chamou, que nos levantou, nenhuma oposição pode invalidar o nosso envio. Nenhuma oposição pode invalidar a nossa caminhada, ok? Então, nós precisamos caminhar com convicção e entender. Porque muitas vezes, queridos, pessoas tentam invalidar a nossa chamada. Muitas vezes as pessoas vão tentar falar assim, olha... não sei se você nasceu mesmo para ser pastor, mas aquilo ali queima no seu coração. Então, quem te chamou foi Jesus, não foi o Zezinho, não foi o Pedrinho, não foi a Maria, você está entendendo? Então, nós precisamos entender quem que nos comissionou e parar de olhar para homens. Se arde no seu coração que é para você fazer algo no reino de Deus, apenas vá. O nosso problema, às vezes, por causa das feridas ou por causa da cultura, do meio onde nós fomos criados, a gente sempre está perguntando o que você acha disso, o que você acha daquilo. Só que, às vezes, por falta de maturidade, a gente vai perguntar isso para as pessoas erradas. Pessoas que não têm a mesma visão. As pessoas, às vezes, que são religiosas. E, às vezes, tem gente que nem acredita no ministério feminino, gente. E isso é uma ignorância, porque se tem pastoras fazendo e Deus fazendo, não tem como não falar que existe algo onde Deus está trabalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então se você, olha, eu vou falar uma coisa para você, não tenha dúvida de quem te comissionou. Porque se você tiver dúvida, a oposição ela vai invalidar o seu envio, ela vai paralisar o seu envio, amém? A sua chamada, o que Deus te chamou para fazer. Agora vamos aqui do verso 3 ao verso 4. Quando parti para Macedônia, pedi a vocês que ficassem em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo, né? Aqui está falando. Paulo instruiu Timóteo a permanecer firme em Éfeso, tá? Para impedir as heresias e as genealogias e as discussões intermináveis. Talvez você já viu aí, debate do pastor, pós-tribulação ou pré-tribulação. Aí entra numa briga, aí eu acho ali que ali já se escarneceram. Porque, queridos, há visões teológicas diversas. Mas que fruto isso dá para nós ou para a igreja? Amém? Então, Paulo está falando exatamente sobre isso, tá? Ele fala exatamente isso. Olha só. Advertir certas pessoas que não ensinasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo, isso com discussões intermináveis. Então, queridos, não vamos desperdiçar tempo com discussões intermináveis. Eu guardo o sábado, eu não guardo o sábado. A gente já viu aqui Paulo falando, independente, isso aí não é o centro do evangelho. Isso aí não é o mais importante. Aí você vê debate do pastor que acredita nisso ou aqui que acredita naquilo. Fala pra mim que fruto isso só faz você... Gente, se vocês assistem essas coisas, você tá perdendo seu precioso tempo. E você tá se escarnecendo, porque você vai ficar com raiva de um, vai se agradar do outro, e isso aí não é a visão. A visão é o quê? Manifestar Cristo, a salvação, pregar para quem tá perdido. Eu acredito nisso. Eu não acredito que a igreja tem que se posicionar falando isso ou falando aquilo. Queridos, há várias visões teológicas, ok? E aí Paulo está aqui, né, falando, olha, permaneçam firmes em Éfeso. E Paulo está falando, olha, muito cuidado com o que ensina coisas contrárias, tá? A verdade, heresias, ficar falando sobre... Eles aqui discutiam sobre genealogia, quem era o pai de quem, o avô de quem, tá? Isso contamina a fé. Gente, isso contamina a fé do povo. Quando as pessoas vêm falar assim para mim, talvez vocês estão vendo repercutir muito sobre o Miguel, tá? Não peque no chat falando mal dele aqui. Você não é a quarta pessoa da Trindade, nem o Espírito Santo, tá? Não estou defendendo ele, mas eu acredito que eu não estou nesse lugar para defender, caluniar ou julgar ele, porque eu não sou Deus, tá? E eu vou falar muito a verdade, eu com 14 anos eu estava colocando terror no mundo. Eu com 15, 14 anos estava colocando terror no mundo.
E aí eu vejo o pessoal, batendo. Líderes, que amanhã pode ser o filho deles. Então, queridos, a gente tem que ter muita prudência. Ah, mas está fazendo errado. Mas quem é você? Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem pastor. Porque, queridos, por que você perde seu tempo? Fala pra mim, quando você tinha 15 anos, o que você estava fazendo? Quando você tinha 15 anos, você tinha o discernimento espiritual que você tem hoje? Você tinha vida com Deus? É muito fácil, gente, sentar na cadeira do julgamento e criticar. Mas amanhã pode ser o meu filho, a minha filha. Amanhã pode ser alguém de dentro da tua casa, ou você mesmo. Amém? Eu não concordo com, independente se a pessoa está errada ou não, eu acredito que Deus, Ele é o juiz. Acabou. É isso. E é Deus que faz todas as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, porque, ou seja, discutir porque o fulano isso, o fulano adulterou, o pastor caiu, amanhã pode ser você, alguém da tua casa. Então quem está de pé, cuidado para que não caia. Então a gente não pode perder o nosso tempo falando dessas coisas, indo atrás de vídeo, indo atrás de caluniar, de debater, de falar mal, né? Ontem, né, a gente, você sabe por quê? Não faz sentido. Jesus disse assim, ó, ontem eu vi eu passando meus stories, os reels, eu vi um pastor falando mal do Legendários. E aí eu penso naquele versículo, quem não é, como que é? Quem não é por mim, não se junta comigo. Como que é? Jesus fala assim, quem é a favor de nós não é contra nós, certo? Então, existem vários movimentos, Encontro com Deus, existe Legendários, que traz sim transformação, cura e libertação, que muitas vezes, 20, 30 anos dentro de uma igreja não está acontecendo. Então, o questionamento não é sobre o movimento. O questionamento não é sobre o movimento. Ou seja, se em 20, 30 anos dentro da igreja não está acontecendo nada, eu acredito que o que está errado talvez é a pregação da igreja. Ou está faltando uma ferramenta de cura, de libertação. Pegaram a visão ou não? Então assim, gente, não vamos falar mal de movimento. Porque Jesus está ali curando, batizando, pessoas estão encontrando. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não senta nesse lugar. Porque quem é você? Você não é o justo juiz. Amém? Você não é o justo juiz. Então a gente, antes de você ir viver algo, muito cuidado. Porque às vezes é outra coisa que está te incomodando, tá? Então aqui Paulo está instruindo, não perca o tempo de vocês falando mal, não perca o tempo de vocês em discussões intermináveis. Quando a gente encontra uma pessoa de uma outra denominação, que às vezes tem uma doutrina rigorosa, você não vai conversar sobre a doutrina. Isso aí, queridos, é só o Espírito Santo que pode convencer ela. Você vai conversar sobre o que vocês têm em comum. O que vocês têm em comum? É Jesus, é o Espírito Santo, é os milagres, é o testemunho, tá? Vocês pegaram a visão ou não? Então você encontrou lá uma pessoa, fala sobre Jesus, mas fala sobre aquilo que vocês têm em comum e muito cuidado, porque senão você vai toda hora brigar. Então em tempos de confusão, tá? Deus levanta atalaias para guardar a sã doutrina, para guardar o fundamento genuíno. Qual que é o fundamento genuíno? É Jesus, querido, centralizado. É o arrependimento, é sair do pecado. É ter um estilo de vida que prega mais que palavra. Você pode pregar a palavra, mas não tem um estilo de vida. O que adianta você pregar uma coisa e viver outra? Não faz sentido nenhum, ok? O que adianta você falar que é profeta, falar que é isso, falar que é aquilo, falar que é pastor, falar que não sei o quê, e mentir, roubar e denegrir, ok? Nós precisamos ser uma voz que protege o altar e o reino de Deus. Ou vocês não entenderam que tudo é o reino de Deus? Vai ter artilheiros péssimos, artilheiros muito bons. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos o juiz desse reino. Há um e ele é justo, e a espada dele é poderosa. Vamos agora do verso 5 ao verso 7. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis.
querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Exatamente o que eu abordei no começo. Então tem gente que fica ali debatendo em discussões teológicas, enquanto está faltando a presença, está faltando unção, está faltando o evangelho genuíno, está faltando, queridos, isso. Porque tem gente que gosta de ficar em debate, em discussão. Gente, sai desse lugar. Sai desse lugar. E tem gente que vem, apóstolo, o que a senhora acha dessa pessoa? Eu estou cuidando da minha vida, eu não dou veredito, eu não sou justo juiz. Vocês têm que sair desse lugar, gente, muito cuidado, porque o diabo usa peixe para fisgar peixe. O diabo, quando ele vê que você está firme nele, na presença, o diabo, quando vê que você está firme na presença, ele fala, então eu vou usar um irmãozinho para falar mal desse, para caluniar aquele, tá? Então, Paulo está aqui denunciando os que usam a lei sem entendimento e desviam o coração da verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente tentando contaminar o seu coração para você sair dessa presença, dessa unção e ficar indignado, ficar com raiva, Você está entendendo? Nós precisamos, principalmente quem é colérico e sanguíneo, que pega fogo muito rápido. Eu sou assim, infelizmente. Eu falo, Deus me trata, cuida do meu caráter. Sinceridade a 1000. Se eu tiver que falar uma coisa para você, eu falo. Amém? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, eu quero que vocês hoje entrem nesse lugar de ter misericórdia e de se colocar. Você sabe o que é compaixão, empatia? Compaixão é se colocar no lugar, é se compadecer, é pensar, e se fosse eu nisso? Então, tenham muito cuidado. Amém? Muito cuidado. Quem é sanguíneo aqui? Quem é colérico aqui? Quem pega ar muito fácil? Eu tentei fazer um bloqueio, né? E tento ainda de não chegar as coisas para mim. Porque o meu primeiro impacto é querer resolver as coisas na espada. Mas aí eu vou orar e o Espírito Santo fala comigo, e aí ele vai me acalmando. Aí eu tenho que tomar uma injeção de calma, entendeu? Senão eu já começo, você tá entendendo? Aí meu esposo, que é fleumático, fala, calma, eu vou resolver isso. Ele vem com o espírito de sabedoria. Eu falei, Deus, o Senhor não tira isso de mim, não me trata. Mas eu entendo que eu sou exatamente assim também. E Deus usa esse lado colérico para batalha espiritual, para libertação. Talvez eu tenha uma ousadia porque eu sou assim, não sei. Mas não é fácil. E ele não, ele é tranquilo, ele é bonzinho. E nananã. E eu não, eu pego o ar muito fácil. Aí eu vou falar uma coisa assim, ainda bem que eu sou crente, que se eu não fosse, eu batia nos outros. Eu batia. Eu vou falar a verdade pra você. Graças a Deus que eu sou uma mulher crente, lavada e transformada. Gente, eu vou contar isso aqui, fugindo um pouquinho da palavra. Quando eu estava na primeira série, ou pré-2, alguma coisa assim, eu não tinha mais que 6 anos ou 5 anos, não. Acho que tinha 6 anos. O menininho, eu lembro disso até hoje, o nome dele era Tassiano, ele loirinho, cabelo assim. Ele começou a falar que gostava de mim. Aí eu falei, se meu pai descobrir isso, meu pai vai ficar muito magoado comigo. Aí eu esperei na saída e bati nele. Aí eu peguei o cabelo dele na mão, encostava a cara dele no meio-fio, eu falava, repete que você gosta de mim, repete essa mentira. Gente, eu acho que o demônio entrou dentro do meu corpo, mas eu lembro que eu peguei o cabelo dele e eu falei, repete agora. E aí eu briguei com esse menino. Por quê? Eu fiquei com medo dele falar, e chegar no ouvido do meu pai, né? Então assim, eu era desse jeito, tá? Pra vocês terem noção, desde pequenininho. Glória a Deus, aleluia, transformação, Deus me transformou. Mas a gente sabe aonde a gente tem um gênio forte, então eu tenho um gênio muito forte nisso, tá? Principalmente quando eu vejo injustiça, quando eu vejo coisa errada, quando alguém inventa uma mentira com o meu nome, enfim, a minha primeira intenção é a espada, mas eu falo, Deus, cancela todo espírito de vingança sobre mim, vai à frente de mim, você tá entendendo? Eu não vou fazer nada, é o Senhor que vai fazer. Sempre acaba que eu deixo o Espírito Santo resolver, mas na hora passa uns 3.000 pensamentos na minha cabeça. Simples assim. É assim, gente, eu sou sincera pra você, tá? Posso, não aconteceu uma também quando a senhora já estava grande já, lá na cidade?
Ah, sim, da minha prima? Não é do seu primo não, lá na cidade lá. Saiu um boato lá que a senhora já estava namorando um rapaz e tal, ele foi levar umas flores pra você e você já mandou ele embora. Ah, verdade. Ele Verdade. ficou traumatizado. Quando um rapaz levou umas flores pra mim e ele saiu falando na cidade que ele já tava namorando comigo, mas ele tava me cortejando. E eu odeio mentira. E aí, gente, a hora que eu peguei aquela flor, eu só me chamei ele de santo. Ali eu saí do manto. Aí eu falei, você é louco? E, né? Porque eu falei, cara, já tá falando isso? Então já viu que a índole dele não presta. Mas vamos continuar na palavra, amém? Vamos aqui agora do 8 ao verso de número 11. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, e para os ímpios e os profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos e os que juram falsamente ou os que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Amém? Então, Paulo está falando, a lei é boa, mas ela foi feita para revelar o pecado dos ímpios. Então, Paulo lista alguns comportamentos que se opõem à verdade e afirma que a sã doutrina está em conformidade com o Evangelho. Então, o Evangelho é sair da imoralidade sexual, não mentir, não praticar o homicídio, certo? Então, queridos, Paulo está aqui, está lutando aqui contra as pessoas que defendem uma coisa ou outra, né? Às vezes são muito religiosos, mas são coniventes com certas coisas, e está errado, ok? Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa religiosa, um saduceu, um fariseu, mas ele concorda em escutar a música do mundo, e ele acha que isso não tem problema, certo? Ou ele concorda que com, por exemplo, a união estável, que é um casamento, então, e não é, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então a palavra é espada e também é espelho, tá? Então nós precisamos viver o evangelho genuíno. Agora, se você não lê a Bíblia, você acredita em qualquer coisa, porque você não sabe o que na Bíblia está escrito. Gente, quem quer ter uma vida acima da média com Deus, tem que ter ações acima da média também. Tem gente que quer poder, quer unção, quer intimidade, quer experiência. Isso só vai acontecer se você se separar e começar a viver com Deus de todo o seu coração. Não é só escutar Deus de vez em quando, abrir a Bíblia de vez em quando, é ter uma vida com Ele, é escolher viver junto com o Espírito Santo genuinamente, amém? Então, eu vejo muitas pessoas só abrem a Bíblia uma vez por semana, não são vocês, tá, gente? Ali o pastor prega, lê um pouquinho, igual na missa, já vem com o folheto, já vem com tudo pronto. Então, como que Deus vai se revelar com você? Você quer escutar Deus? Abra a Bíblia, primeira coisa. Você quer conhecer Deus? Abra a Bíblia. Tem gente que quer conhecer a Deus igual Moisés viu ele passando na fenda da rocha, mas não quer ler a Bíblia, não quer conhecer o Deus do Antigo Testamento, os seus feitos, não quer conhecer o Messias do Novo que veio, não quer conhecer a revelação, não quer conhecer e não quer jejuar, não quer pagar preço. Então, queridos, se você busca Deus de forma rasa, Ele se apresenta para você de forma rasa. E muitas vezes você nem percebe porque seus olhos estão cegos, os seus ouvidos estão tampados. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei, já houve e ainda há 2 tipos de movimento. Um com muita unção, poder, atos proféticos e pouca Bíblia, pouco fundamento. E há, em paralelo a esse,
muita doutrina, muitos ritos, costumes, muita Bíblia, muita teologia e pouco mover. O que eu estou tentando trazer para vocês nós precisamos ter os dois. Porque se nós tivermos os dois, não haverá fogo estranho, não haverá pessoas contaminadas, não haverá sacerdotes com câncer em cima do altar, não haverá... Queridos, eu tenho gerado pastores saudáveis, profetas curados, porque se a pessoa estiver curada, a igreja dela vai ser saudável. Mas se você está debaixo de uma igreja que a pessoa é influenciada por Satanás, e tem igrejas que o líder, infelizmente, ele entra num lugar de ferida, de falta de libertação em alguma área, e acaba trazendo prejuízo para o reino de Deus. Amém? E nós precisamos, e eu quero que você que Jesus já falou, olha, você vai ser um grande líder, uma grande pastor, um grande profeta, sei lá o que Deus falou que você vai ser. Eu quero que você entenda, você precisa ser saudável. E ser saudável não é fácil, porque é como se exercitar todo dia. A gente está fazendo exercício todo dia, é difícil, gente, é chato, é ruim. Só que chega uma hora que o seu corpo ele começa a gostar e depender daquilo. E se tornar saudável é ter um coração ensinável, é entender o confronto, aceitar o confronto e se posicionar, falar, Deus, eu ainda preciso, Senhor, eu ainda preciso ser curado nessa área, nessa outra. Amém? Glória a Jesus. Por isso que para estar à frente de pessoas, você tem que perder o ego, a altivez, a vaidade. Porque, queridos, e o orgulho, porque se você é assim, você nunca reconhece que você está errado. Você nunca reconhece nada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos aqui agora no 12 ao 14. Agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Então Paulo mesmo está falando, eu era assim, eu agia por ignorância e incredulidade. E tem hoje sacerdotes, homens que agem dessa forma, perseguindo outros movimentos, perseguindo o que Jesus está fazendo em outros lugares, porque ego, soberba, é o que eu acabei de citar aqui. É fácil criticar um movimento para-eclesiástico, um movimento que Deus está fazendo, porque Deus está usando aquela ferramenta que talvez dentro de uma igreja não tenha. Então nós precisamos reconhecer o fruto. Queridos, pode falar o que quiser. Quando algo dá fruto, Jesus está ali. Se tem vidas sendo transformadas, Jesus está ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, amém? Aqui no 14, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Aleluia. Ok? Então Paulo aqui está dizendo, né? Ele agradece por Cristo, né? Poder abrir os olhos dele, Cristo tirar ele desse lugar onde ele era blasfemo. Ele perseguia, queridos, Paulo era um perseguidor daqueles que eram chamados os do caminho, que eram seguidores de Jesus, tá? E quando ele está indo levar uma carta para Damasco, para ali os cristãos serem perseguidos, ele tem, no caminho a Damasco, ele tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus. E aí ele fica cego com a glória de Deus, tá? Então, mesmo ele sendo um perseguidor, mesmo ele sendo blasfemo, ele foi alcançado por uma graça com fé e amor. Então, queridos, a graça de Deus, ela é muito poderosa. A graça de Deus, eu vou explicar para você o que é graça. Sabe quando um pai vê que o filho está aprontando e fala, eu vou te pegar. Tô avisando, mais uma vez. Mais outra. Aí o filho fez umas 15 vezes. Aí o pai... Então, é uma misericórdia, graça, querido.
é favor. Então, Deus, ele trouxe para nós isso. Não que Deus seja paciente e vai aguentar a gente pecando, mas a graça está. Antigamente não era assim. Antigamente nós estávamos debaixo da lei. Então, como que eu vejo a graça? A graça é o acesso direto, tá? A graça é o acesso direto a Jesus, acesso direto ao Pai através de Cristo. Mas eu vejo que Deus é um Deus que Ele, pela graça, Ele se tornou benevolente. Ele não vem consumir com fogo, Ele não vem trazer lepra. Porque antes Ele olha para aquela criatura, para aquele filho, e Ele vê o sangue do Cordeiro. Amém? É um favor imensurável exatamente sobre isso. Aleluia? Ok? Então, Deus, Ele nos chama e Ele nos capacita, tá? Ele nos transforma, mas você precisa permitir que Ele faça isso, ok? Eu quero confrontar vocês para um tempo como esse. Vocês entrar num lugar de serem vulneráveis. O que impede uma pessoa de ser vulnerável? Falta de libertação, orgulho, ego, acreditar que tá certo. Então nós precisamos falar assim: Espírito Santo, eu me coloco vulnerável, eu me coloco Espírito Santo, eu renuncio aqui toda soberba, todo orgulho. Espírito Santo, trata. Queridos, muitas vezes as pessoas não conseguem ser libertas porque não conseguem reconhecer o erro. E isso a gente chama de iniquidade. Quando a pessoa não vê que está errada, não consegue reconhecer o erro, não consegue ver as coisas. Amém? Porque às vezes está debaixo de uma cegueira. E Paulo estava assim. E ele diz, eu era blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia. Ele recebeu o favor de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá. Agora no 17. Não, 15. Vamos agora do 15, tá? Ao 17. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo diz ser o principal. E Deus, ele é um modelo de paciência. É igual eu acabei de falar para você. Filho, tira isso aqui do caminho. Filho, guarda isso, senão você vai apanhar. Filho, aquilo outro. Eu lembro uma vez, tá? Que o meu pai... Vou contar essa história para você. Para você fixar, né? Eu lembro que o meu irmão, o João, falou: pai, eu quero fazer a campa dentro, lá na casa da minha amiguinha. E a amiguinha morava assim... numa outra quadra, assim na frente, na esquina. E como aquele bairro estava começando, a casa dela era de muro de arame, sabe? E aí o João pegou a barraca do meu pai e levou para fazer o acampa dentro. Menino, criança. Aí ele fazia bicicrões, aí meu pai, o João chegava tarde, o João subia no telhado das pessoas para pegar goiaba, que o telhado quebrava. Aí meu pai falava: ó, João, uma sentada. 2, 3. Meu pai ia acumulando. Meu pai ia só prometendo. Aí um dia, o meu pai tá vindo e passou pela rua da casa da Michele, que era amiguinha dele, e vê a barraca dele toda desmontada, deitada no chão. Sabe quando a barraca se aplasta no chão e choveu e barra e lama, porque a casa da menina era de arame farpado, assim, né? O muro. Aí meu pai chegou, uma onça, sentou o João no balcão da pia e eu escutando. Eu ria, gente, porque foi engraçado demais. E ele falava assim: João! Aí meu pai, né, na empresa e tanta coisa acontece. João, não aguento, João, é cheque que volta. É funcionário dando trabalho, é isso e aquilo. João, você acha que eu tenho cara de palhaço? Quantas sentadas você acha que você merece, João?
Ai, pai, João, aquele dia você chegou tarde. João. 2. João, eu tô falando ser 3, pai, 3. João, eu não tô pra brincadeira, pai. 4 ou 5, pai, 4 ou 5. João, olha o que você fez com a minha barraca. 6, pai, 6. Aí meu pai falava assim, João, você lembra aquele dia, pai? Tá bom, 8. Aí, querido, chegou uma hora que ele falou, pai, 10 e não se fala mais nisso. Pai, 10 e não... Eu rio, gente, eu rio porque... Meu pai estava nomeando tanta coisa que ele tinha feito, porque meu pai estava o quê? Agindo com misericórdia. E é exatamente assim que Deus age conosco. Só que chega uma hora que o nosso pai senta conosco e fala, agora chegou a hora do confronto. Porque não houve atitude, não houve mudança. Amém? E eu contei essa história aqui para você entender. Antes do meu pai pegar o João, nossa, o João tinha feito muita coisa. Chegava atrasado, saía e não avisava, deixava todo mundo louco, tá? Então, exatamente isso. Então, Deus, ele é um Deus paciente, tá? O teu pior momento pode se tornar o seu melhor testemunho. Então, o pior momento de Paulo foi perseguir os do caminho, que eram os seguidores de Jesus, mas esse se tornou o maior testemunho da graça de Deus e o favor de Deus na vida dele. Olha quem ele era. Ele não era só um homem religioso, ele era um perseguidor, né? Então, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, a redenção, o favor, a unção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Então, não importa de onde você veio, quem você era. Agora, se você não se posicionar, se você não falar assim, Deus, eu reconheço onde eu estava, eu preciso ser transformado, tá? Eu preciso sair desse lugar, ok? E eu quero que você hoje se posicione e sempre viva libertação e cura interior. Nós sempre precisamos ser libertos de alguma coisa e nós sempre precisamos passar por alguma cura interior. Eu ministro libertação e cura interior, então eu tô sempre fazendo um mapeamento de 6 em 6 meses, eu tô olhando, eu tô me esquadrinhando, eu tô pedindo pro Espírito Santo me confrontar, sempre. E você também precisa entrar nesse lugar, porque... Mas após a senhora precisa de libertação no quê? Às vezes na rede social de ficar vendo muito vídeo. Às vezes de distrair o meu tempo com coisas que não é tão importante. Às vezes você fala, mas isso é libertação? Sim. Às vezes você está dando a sua moeda mais valiosa para algo que não frutifica, ainda que não seja algo declarado que não seja de Deus, mas se é neutro e tem roubado o teu tempo, amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então eu sempre estou olhando para mim falando, Jesus me cura, me transforma, Jesus me ajuda. Então Paulo, ele reconhece isso. E Paulo sempre, tá aqui falando, eu era o pior de todos. E nós precisamos, queridos, pedir para o Espírito Santo, porque, queridos, o significado de você estar preso em algo não significa que você está endemoniado. Para um endemoniamento, para ter um demônio dentro de uma pessoa, tem que ter uma raiz muito forte de iniquidade ou de pecado, tá? Ou pacto de sangue, raízes profundas dentro da sexualidade, como homossexualidade, lesbianismo, enfim, ou espírito de loucura, né? Mas às vezes você já é liberto, mas começou a o quê? A sair um pouco da rota, sair um pouco. Então às vezes você dava muito tempo para Deus, mas agora está muito olhando vídeo, muito vendo coisa que não te edifica. Às vezes saiu desse lugar de buscar Deus como prioridade, tem buscado mais o dinheiro, o trabalho, tá? Então eu quero que vocês aprendam a fazer essa oração. Espírito Santo, eu coloco agora a minha alma para ser esquadrinhada, a minha mente para ser esquadrinhada, o meu espírito para ser esquadrinhado, a minha carne para ser esquadrinhada. Espírito Santo, eu preciso melhorar em que área? Amém? Eu preciso melhorar em que área? E nós precisamos estar, queridos, submissos aos comandos do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo te acorda para orar, você não acorda. Vai demorar ele te chamar de novo. Às vezes você escuta a voz audível de Deus. Aí você não acordou, você foi negligente. Então a gente precisa obedecer os comandos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala assim, bom,
Eu falo, ele faz. Eu falo, ela faz. Ok? Glória a Jesus. Então, tudo que nós fazemos deve culminar com um estilo de vida de adoração, um estilo de vida íntegro. Só que eu não sou perfeita. E como eu falei pra você, eu tenho uma personalidade muito forte, mas eu sou sincera. Eu não carrego mentira. Eu posso ser colérica, posso ser brava, mas eu não sou hipócrita. Eu não sou mentirosa. Amém? Então, eu sou muito sincera com o Senhor. E eu consigo reconhecer, Deus, não tá legal. Preciso melhorar nisso. Preciso melhorar naquilo. Todos nós, queridos. E eu vou falar, uma libertação genuína, ela demora uns 2 anos, de forma intencional, para você conseguir ser liberto e curado da maior parte das coisas, porque sempre vai ter uma coisinha ou outra. Amém? Então, sempre é bom estarmos num processo, numa revisão, ok? Glória a Jesus. Agora vamos ler do 18 ao 20, ok? Vamos ler do 18 ao 20. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas dito tempos atrás a seu respeito, que elas os ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Circula a consciência limpa, gente. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Então Paulo está falando, olha, você é exemplo, mas caminhou pessoas conosco que talvez não andaram nesse estilo de vida e a fé naufragou. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Amém? Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, queridos, Paulo está falando aqui, olha, Timóteo, continua com a sua consciência limpa, apegue-se à fé, se mantenha no caminho, que a gente tem 2 exemplos aí, que se desviaram, se tornaram blasfemos, né? Enfim, e Paulo está falando, eu os entreguei a Satanás. Gente, não é Paulo que está falando, eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Glória a Jesus. Eu peguei uma coisa para mim. Não adianta só começar bem, tem que terminar bem. Não adianta só começar bem, tem que terminar bem. Queridos, nós precisamos ganhar a corrida, terminar bem, terminar com a salvação, levando a maior quantidade de pessoas para o reino de Deus. É necessário terminar bem a corrida e não só começar. Pegaram a visão? Ok? Eu falei para vocês, não adianta só ter unção, tem que ter caráter. Não adianta só ter unção, tem que ter caráter. Não pode andar em mentira, não pode andar falando uma coisa e fez outra. Não pode andar, queridos, maldizendo, blasfemando. Igual eu falei para você, o que você fala mostra daquilo que o seu coração está cheio. E nós precisamos aprender a confrontar e ser confrontados. Amém? É uma coisa que eu ensinei para o apóstolo. O apóstolo era muito tímido por causa da cultura dele, né, japonesa. E no começo do nosso relacionamento, eu confrontava ele. Eu falava, olha, você precisa me falar o que você não gosta, porque eu não entendo o que uma pessoa calada quer. E a comunicação é sobre isso. Então nós precisamos confrontar, sermos confrontados, aceitar a rema do Senhor e nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Fala aqui para mim no chat, uma vez que o Senhor chamou a sua atenção. Fala aqui uma vez aqui, queridos, fala alguma vez aqui no chat que o Senhor falou, olha, não faça mais isso, não vá mais em tal lugar. Olha, eu não gosto do que o Espírito Santo talvez falou assim, olha, eu não me agrado disso. Amém? Então Paulo, ele relembra as profecias liberadas sobre Timóteo e exorta a militar o bom combate com fé e com constância. Eu preciso falar uma coisa para você. Algum momento nós vamos ter alguma divergência com alguém, com qualquer questão.
Mas isso não pode definir a nossa intimidade com Cristo. Em algum momento, querido, você vai se aborrecer com alguém, ou seu pai e sua mãe vai te perseguir, mas isso não pode definir sua caminhada em Cristo. Você precisa separar Jesus das perseguições, Jesus da falta de caráter de alguém, porque tem gente que sai de uma igreja, de um ministério, porque ele se decepcionou com o ministério de dança, porque ele se decepcionou com a irmã Mariazinha, que é lá do ministério. E eu vou falar uma coisa para você: se você sai do ministério, se você sai da presença de Jesus, porque geralmente essa pessoa que é um neófito e ela sai do ministério, ela acaba saindo da presença de Deus, porque depois ela não tem força. Porque qualquer coisa que aborrece ela, a primeira reação dela é: vou sair, vou me afastar. E nós precisamos entender que o ministério não são pessoas, não são departamentos diferentes dentro da igreja. Um ministério, queridos, é aquilo que te alimenta, é aquilo que te coloca para frente, é a palavra de Deus, é aquilo que te impulsiona, é a manifestação de Jesus através daqueles 2 servos, o pastor e a pastora que estão ali. Amém? Então isso não pode definir a sua intimidade com Deus. E muita gente hoje se magoa, sai da igreja e fala: eu não vou mais buscar Jesus, eu não vou mais jejuar. Mas por quê? Se ofendeu com o pastor, se ofendeu. E é igual eu falo: gente, eu não sou perfeita. Eu tenho um bocado de defeito, certo? Que às vezes eu acho que Deus usa, às vezes até como qualidade, mas preciso entender isso ainda. Igual às vezes eu sou brava, né? Aí eu tô na libertação fazendo aquela oração poderosa. Aí eu vejo a minha brabeza sendo exercida ali. Eu falo: Deus, para isso aqui é bom. Mas às vezes quando eu tô brava não é bom. Vocês pegaram a visão? Mas Deus precisa temperar o meu espírito com o fruto do Espírito todos os dias. E vocês também, tá? Paulo relembra as profecias, né, liberadas sobre Timóteo. E ele está militando aqui: Timóteo, continua de consciência limpa, faz o que é certo, adquira um bom resultado, tá? E eu quero aqui trazer uma coisa para você agora: associação. Eu quero que vocês entendam isso. Diga com quem tu andas e direi quem tu és, tá? Como que é? Os maus como que é, Gustavo, aquele versículo? As más conversações corrompem os bons costumes. Associação. Quando você começa a caminhar com alguém, as pessoas te colocam na mesma bandeja, no mesmo lugar. São iguais. Tem algo, é igual. Um casamento, tá? Um casamento. A mulher fala mal do esposo, mas eles estão casados, então alguma coisa eles têm igual. Tá? Aí o esposo, às vezes, lenha na esposa. Então, associação. Então, se casou, tem algo que é compatível. Ok? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que tomar... Você pode evangelizar um drogado, um prostituto. Você pode evangelizar. Mas você trazer para ser seu melhor amigo, essa pessoa no mundo fazendo tudo isso, isso gera associação sobre a sua vida. Então você pode até evangelizar, mas essa pessoa tem que se submeter à sua autoridade. E ela não vem na sua vida como seu amigo, mas como alguém que você está discipulando, como alguém que você está treinando, como alguém que você está ministrando libertação. Agora você começa a andar junto, as pessoas da sociedade falam: também prostitui. Também. Exatamente, gente, é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, querendo ou não, o diabo vai nos difamar, mas existe uma variedade de pessoas em Cristo que estão olhando para a gente. E essas estão te seguindo como exemplo. Então, muito cuidado com quem você traz para a mesa da sua casa. Às vezes você é cristão, tem vida de oração e traz uma mulher com uma pombagira no couro que não quer nem saber de Jesus. E traz um homem ali promíscuo, que às vezes tem perversidade sexual. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quem senta na sua mesa, com quem você se associa, porque isso vai atribuir alguma fama sobre você. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É igual, queridos, eu zelo pelo reino de Deus, e não pelo que as pessoas pensam sobre mim, mas eu penso que quando alguém está olhando para mim, eles estão olhando o reino de Deus, eles estão olhando algo que eu represento. Então, por exemplo, se eu vou num shopping
e eu me sento e alguém ali, não precisa ser eu, mas começa a beber um chopp, pega mal pra mim, porque às vezes a pessoa passa, ela não vê que eu não estou bebendo, ela não vê que eu estou bebendo um suco, mas ela vê alguém que está bebendo um chopp ali do meu lado, tá bebendo algo ou tá fumando, isso pega mal pra mim. Por mais que eu não esteja fazendo. Associação. Então, quem tiver que ser ministrado por você, que seja dentro do teu aprisco, ou seja, dentro, a pessoa faz isso, faz aquilo. Então a pessoa vai na sua casa, você ministra ela, mas ela vem para ser ministrada e não ter comunhão de mesa com você. Não vem para influenciar a sua vida. Então eu quero que vocês tomem muito cuidado o quê? Com a associação, porque uma das formas que o diabo tira pessoas do caminho da presença é através de associação. E às vezes é seu próprio parente, tá? Às vezes são pessoas, queridos, que você ama. Então muito cuidado. Tinha uma certa época da minha vida que eu dava trabalho e minha tia não queria que a minha prima andasse comigo e ela estava certa, porque eu estava dando trabalho demais para minha mãe. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão as pessoas falam, é igual, anda junto, come da mesma mesa, partilha do mesmo pão. Pegaram a visão ou não? Então, associação. Nós defendemos um reino e é com isso que você tem que ficar preocupado. O que adianta você pregar e estar ali escutando uma música do mundo? Alguém te vê e fala, mas prega uma coisa e vive outra. Quem vem aqui na minha casa e fica aqui sabe. Eu termino aqui a live, eu vou para o meu devocional, eu vou para o meu tempo de oração. Agora eu estou fazendo depois do devocional, mas antes eu fazia em outro período. Geralmente no entardecer, mas agora eu estou tentando fazer tudo cedo para ficar já, Deus, está tudo ok. Para não ter o perigo de esquecer o devocional. Então, eu quero ser um exemplo para essa geração, para defender o reino de Deus. Então, você precisa também entrar nesse lugar. Então, anda com consciência limpa. Se o Espírito Santo falar, pede perdão para fulano, pede. Pede perdão para cicrano, pede. Anda mais uma milha com fulano, ande. Porque, queridos, às vezes tem gente que nos importuna. Tem gente que nos calunia. Tem gente que mente. Tem gente que... Enfim, e aí o Senhor fala, dá mais uma chance, anda mais uma milha, 2 milhas. É fácil? Não é. Principalmente para mim que sou transparente demais. Sim ou não? Não é difícil andar a 2ª milha? É difícil demais porque às vezes a primeira já foi dolorosa. A primeira você levou pedrada. Ok? Queridos, vamos defender o reino de Deus. Não vamos nos associar com as coisas desse mundo, porque tem gente olhando para você e seguindo os seus passos. Você, querendo ou não, seu estilo de vida está te aproximando de pessoas, de Jesus, da presença do Espírito Santo. Às vezes eu não tenho noção de quantas pessoas são transformadas através dessa oração da madrugada e de tudo que nós fazemos. E quando eu vejo as pessoas testemunhando, aquela multidão de gente na escola, na conferência, me dá um temor. Eu falo, Deus, me mantém escondida. Isso aqui é muito, eu não entendo, Senhor, como o Senhor faz nessa magnitude. Senhor, me conserva pura, genuína na Tua presença. Queridos, eu tenho defeito, mas eu tenho caráter. E eu vou falar uma coisa para você. Unção sem caráter, declínio, vai cair. Não prospera em nenhum âmbito. Mas caráter mais unção, promoção de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente convoca um líder, quando a gente convoca alguém para ser líder, a gente vai treinar essa pessoa. Para mim não interessa se ela tem talento ou não. Talento Deus dá, dom Deus ativa. Para mim o que interessa é lealdade, fidelidade, caráter. Se não tiver isso, é difícil. Porque tem gente às vezes que tem um dom, mas não tem caráter. Tem um talento, mas não tem caráter. Então, para mim, o que é mais importante é caráter. E caráter, queridos, pode ser gerado dentro do meio cristão na igreja? Pode, mas a pessoa tem que se submeter a uma libertação, uma cura interior muito profunda. Isso vai custar um tempo. Mas caráter geralmente veio de família. Princípio de honra vem de família. Como que nasce o primeiro princípio de honra?
Olha os princípios de honra, como ele nasce. Ele nasce quando você entende que o seu pai e a sua mãe é autoridade naquela casa. Você não vai começar a comer antes do seu pai e sua mãe sentar na mesa, se esse é o costume, isso é honra. Princípio de honra. Seu pai, sua mãe trabalha, você deixa a casa organizada, facilita a vida deles para quando eles chegarem, porque eles foram buscar recurso. Quantas vezes eu cuidei do João, que era pequenininho, para minha mãe trabalhar. Eu sendo uma criança, eu cuidava de outra criança. Isso é honra que eu atribuí à minha mãe e aos meus pais. Outra coisa que a gente aprende honra, por isso que honra é gerado de berço. Chega visita. Quantas vezes eu e meu irmão, a gente deu o nosso quarto para visita. Ou seja, a gente entrou num lugar de desconforto, de talvez ter que dormir no quarto do pai e da mãe, para dar o nosso quarto, o nosso banheiro, a nossa cama, para dar o nosso melhor para essa visita. Então isso é honrar alguém que chega, é tratar bem alguém que chega, certo? Então essas coisas são de berço. Por exemplo, a minha mãe sempre me ensinou, chega alguém, você faz um café e você oferece alguma coisa para comer. Isso é uma maneira de receber a hospitalidade. Mas não é todo mundo que nasceu numa cultura assim e acha que isso não é obrigação, mas isso é uma hospitalidade. Por isso que eu falo que tem coisas, queridos, que são geradas. Eu sempre escutei minha mãe falando, olha, o seu pai não deve nada para ninguém, o seu pai é um homem certo, é um homem justo, o seu pai, se acontecer qualquer coisa, ele tem uma reserva para pagar 2 anos à frente de dívida para manter os funcionários. Então eu sempre vi meu pai boa gestão, organizado, administrador. Então eu preciso ser igual, eu preciso ter uma boa liderança. Minha mãe sempre uma mulher que limpava, sempre minha mãe, tendo funcionária, é a mulher da limpeza, gosta de limpeza, organizar os armários, tirar as coisas, jogar fora. Então a gente vai aprendendo com aquilo, com as pessoas, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, na infância. Então, e hoje eu vejo, né, a nossa Helena, né? Minha sobrinha. Gente, minha sobrinha, eu vou contar essa pra vocês. Ela tava aqui em casa. E aí eu fiz os stories, mostrei pra vocês ela limpando a área. Ela pegou o rodo, molhou o pano, do jeito dela. Limpou a área, limpou. E o apóstolo foi resolver alguma coisa lá da estância, que era antes da escola de avivamento. E o apóstolo tá vindo, né, com a caminhonete de ré pra estacionar. Ela começou a gritar, para, tio, para. Mas um escândalo. Aí o Júnior parou e não pisou na calçada. Tio, eu limpei a calçada. Aí tá bom, Helena, tá bom. Daqui a pouco a pastora Luana e a pastora Letícia chegam e ela já coloca o carro dentro da garagem. Pra quê? A Luana colocou o carro na garagem. Essa menina falou, olha o que você fez. Eu passei a tarde toda limpando pra minha tia. Então, ela é da limpeza. Então, aí você fala, mas aonde ela aprendeu isso? Com a minha mãe, com a mãe dela. Ela... pequenininha, então eu me vejo nela porque eu era assim, mãe, eu arrumei a casa pra você, mãe, eu arrumei sua cama. Então, porque eu via minha mãe fazendo, eu via minha mãe pedindo, então isso é gerado em nós. Essas coisas, muita coisa é gerada na infância. E quando a gente chega na vida adulta, é difícil moldar esses costumes, porque você não aprendeu isso. E tem coisas que, infelizmente, é só dentro de uma família, mas o Espírito Santo pode também te transicionar e te ensinar todas essas coisas. Então, queridos, tem coisas que no caráter, por exemplo, o meu esposo é homem, os meus irmãos são homens, meu pai desde pequenininho, caixinha de ferramenta para os meninos, olha, quebrou aqui, vocês arrumam. O meu irmão mesmo, ele chega aqui, né, às vezes, mano, eu vou arrumar isso aqui para você. E o apóstolo também, amor, vou arrumar isso aqui, amor, ele fura isso aqui. Então, tem o que? Presença masculina, sabe mexer nas coisas, porque teve um pai que ensinou, mas isso aprendeu o quê? De infância. E eu sei que muitas vezes tem meninos que não tiveram um pai para ensinar. E meninas que não tiveram a mãe para sacudir, para confrontar. Queridos, eu sei limpar uma casa bem limpa. Eu sei... Agora eu estou com uma funcionária, graças a Deus. Eu sei delegar o que precisa ser feito, porque eu sei fazer. Minha mãe, ela sempre teve de 2 a 3 funcionárias. Teve uma época que nós morávamos numa casa muito grande. Então tinha babá, tinha que lavava, tinha que cuidava da casa, minha mãe trabalhando. Minha mãe sempre delegou uma área dentro da casa para mim limpar. Falava, essa aqui é sua, para mim poder aprender a lavar um banheiro. Talvez eu não entendi, eu falava assim, minha mãe
tem dinheiro, por que ela fica mais com o tempo? Eu glorifiquei, porque quando eu precisei sair para estudar, eu sabia lavar banheiro, eu sabia limpar a casa, eu sabia, enfim, sabia fazer comida, sabia fazer tudo. Então, queridos, a gente precisa ter caráter, a gente precisa ter princípio, a gente precisa ter essa identidade. Se não tem, corre atrás, ainda dá tempo. Porque Jesus, ele nos esmaga. Tem gente que quando passa pela libertação, ele passa pela libertação no quesito de prostituição, ou seja, de vícios, mas a pessoa tem caráter. Quem já escutou? Olha, aquela pessoa ali é certa. Pensa numa pessoa boa, só falta Jesus. A gente vê, queridos, que tem pessoas que têm princípio de honra, tem princípio de hospitalidade, não fala mal de ninguém e às vezes não conhece Jesus. Por quê? Tem caráter que vem de berço, mas às vezes está num pecado, às vezes falta Jesus, falta ser curado em palavras. Você está entendendo? Então às vezes a gente vê gente falando, olha, aquela pessoa é maravilhosa, pessoa que tem caráter, e às vezes é de outras faces, de outras crenças. Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Se você não tiver caráter, Deus não vai confiar os maiores projetos dele na sua vida. Quando Deus chama Abraão para sacrificar Isaac, tá? Deus estava provando o caráter, a fidelidade, a lealdade. E no decorrer da caminhada, Deus vai te pedir muitos Isaques. Talvez a sua vaidade por um tempo. Talvez o cafezinho que você ama. Talvez as roupas que... Então Deus vai sempre te pedir Isaac para ver aonde está o seu coração e o seu caráter. E entender. Amém? E tem Isaques, querido, que são para sempre. E tem Isaques que é por um tempo. Amém? Eu tenho pedido algo para Deus. Você pede presente de aniversário para Deus? Meu aniversário está chegando, é 28 de maio. Tá? Eu pedi para Deus 3 tipos de unção especial. Mas eu falei, Deus, queria de presente de aniversário, mas se eu não tiver maturidade espiritual e um caráter forte o suficiente para suportar essa unção, não me dê antes do tempo. Você tem essa maturidade? Porque eu sei, queridos, que a unção na hora errada, em vez de crescer, ela mata. Porque a unção que você recebe sem caráter, ela atrofia você, ela mata você, você não aguenta a perseguição. Amém? E gente, eu vou contar um milagre para vocês. Deus já respondeu minha oração. Vocês lembram que eu queria um cachorrinho? Pus no meu pedido lá do jejum. Falei, Deus, agora eu não quero só mais um, eu quero 2. Toca no coração do meu esposo. E o apóstolo já arrumou os 2 cachorrinhos. Vai chegar. Quando chegar, vou mostrar para vocês. Amém? Então, aleluia. Já é a resposta de oração. Glória a Deus. Tá vendo o que um jejum faz? O jejum move. Agora o homem já está apaixonado. Amém? Pegaram a visão ou não? Então, queridos, um jejum como esse... E ainda, comentei com o Gustavo. Falei, Gustavo, a única coisa material que eu pedi no meu jejum foi os cachorros. Então, só que eu falei, Deus, agora eu não quero só mais um. Eu quero 2. O machinho chama Shalom e a fêmea vai chamar Shekinah. Chama Shekinah já. Amém? Tá? Então eu falei, Deus, agora eu não quero só mais um. Eu quero 2. E eu vou pôr aqui no meu propósito. Eu creio que o Senhor está fazendo. O Senhor está movendo. E Deus alinhou tudo aqui. Amém? Então é isso, querido, você tem que ser intencional, tá? Por isso que eu perguntei, vocês estão vivendo milagre? Tá? Vocês estão vivendo milagre? Eu já estou vivendo vários, já está acontecendo várias coisas. Aí eu olho lá E outra, durante o seu jejum, você lembra de algumas coisas, vai colocando lá. O propósito acaba só no dia 50. Então, enquanto você lembrar de coisas, vai colocando, vai apresentando, tá? Certo? Glória a Deus. Então, pra você ver, né? O homem não queria. Agora... Ixi, tá outra. Deus fez uma obra muito grande, muito linda. Amém? Ixi, ele já está apaixonado. Amém? Glória a Deus. E é isso. Amém, queridos? Que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Então, as nossas profecias são armas de guerra.
Se Deus falou que você vai, que Ele vai fazer, tenha certeza que você vai. Mas Ele vai precisar de um caráter, tá? Um caráter ensinável. Ele vai precisar de fidelidade e lealdade no reino dele. E Ele vai precisar confiar em você. Amém? No seu coração. Então, exatamente sobre isso. Deus falou, tá falado, mas Ele vai te escalar, Ele vai te passar para os próximos níveis por mérito. E Deus, querido, Ele não joga alguém do nada, assim, de uma vez. Eu comecei meu ministério pequenininho, uma célula, e foi indo, foi crescendo, e foi indo devagarzinho. Então, com Deus é devagarzinho as coisas, porque Deus vai medindo o nosso coração. Porque se você recebe muito poder, muita relevância, de uma vez, sem ter maturidade e caráter, mata, tá? A Shekinah é doida igual a apóstola. Meu Deus. E o Shalom é o quê? Manso igual eu. É verdade. Olha só, a Shekinah é doida igual eu. A Shekinah tem cara de pitbull. Vou mostrar pra vocês, vai chegar. Amém? Já esteja orando, amém? Pelos meus dogzinhos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gente, um dia abençoado pra você. Crava essa palavra no seu coração. Aleluia. Um beijo grande no seu coração. Sexta-feira tem um culto poderoso. Se você não fez inscrição para a Conferência da Global Fire, faça. Tem muita coisa maravilhosa. Paciência para eles, aposta. A gente está com problema, né, no pagamento dos cartões de crédito. Paciência, gente. Que o apóstolo está falando, está tendo um problema no pagamento. Eles estão tentando fazer e não estão conseguindo concluir, sabe? Mas a gente está em reunião com o pessoal do suporte para tentar resolver isso. Mas é uma questão da plataforma de pagamento. Ok. Tá bom? Esteja intercedendo em prol disso, para que todo mundo consiga fazer essas inscrições. Exatamente. Então, vocês intercedam por isso. Nós estamos ajeitando essa parte aí, da questão do pagamento do cartão de crédito, tá? Beijo, gente. Um dia abençoado, recalcado e sacudido da presença maravilhosa do Espírito Santo.